Bom dia a todos, bom dia a todos que fazem parte da equipe do Lar Espírita Casa do Samaritano, a todos aqueles que estão nessa manhã de hoje acompanhando mais um Evangelho no Lar. No dia de hoje nós vamos falar sobre um trecho também muito interessante do Evangelho, que diz: eu não vim para destruir a lei, a era nova. Convido a todos vocês para fazerem parte dessa manhã de reflexão e que nós possamos refletir um pouco sobre a importância do Evangelho em nossas vidas e nos prepararmos para ouvir a palavra do Senhor nosso Pai. É importante que tenhamos, antes de iniciar a nossa água para fluidificar, que estejamos também com o nosso Evangelho próximo para acompanharmos a leitura. E sempre costumo destacar a importância de realizarmos o Evangelho no lar. Devemos diariamente estudar o Evangelho, devemos buscar os ensinamentos, os valores morais, para que a gente possa ser conduzido por esse caminho de luz que o Mestre Jesus nos trouxe. Ele que foi o nosso farol, Ele que foi o nosso exemplo, o nosso guia. E assim a gente possa aproveitar esses momentos em família para reforçarmos a unidade do nosso lar, para propiciarmos uma convivência mais tranquila, mais equilibrada e com isso higienizar o nosso lar e os nossos pensamentos, que os nossos sentimentos possam ser renovados e assim mantermos um equilíbrio nesses momentos de grande dificuldade que todos nós enfrentamos, com o isolamento social e com todas as dificuldades econômicas, sociais que passamos, o mundo inteiro passa. Vamos aproveitar esse momento para a nossa reflexão. Convido a todos para, nesse momento, fazermos a nossa prece inicial, ouvindo do nosso coração essa mensagem, esse pedido ao nosso Pai, a Deus, a Jesus e a nossa amada Maria, Mãe de todos nós. Então, iniciemos a nossa prece inicial. Aos que optarem por fechar os olhos e deixar falar o coração. Deus amado, Pai de misericórdia e bondade, vós nos concedeste a vida, a oportunidade de progresso. Nós te agradecemos, Senhor, por toda a oportunidade de aprendizado, por todos os momentos de dificuldade que vivemos e pela oportunidade de superá-los com o teu amor, com a tua graça, com a tua misericórdia. Ilumina os nossos lares, dá saúde ao enfermo, dai paciência a todos aqueles que estejam com o coração angustiado. Ilumina e protege a todos nós, vossos filhos, que te suplicamos o amor, a paciência e o perdão. Que assim seja. Vamos
passar a leitura do trecho do Evangelho Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão, antes que tudo o que está na lei seja cumprido perfeitamente. Até um único J e um só ponto. Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. A Era Nova nos traz a seguinte mensagem: Deus é único e Moisés, o Espírito que Deus enviou em missão para o fazer conhecer, não somente aos hebreus, mas ainda aos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento que Deus se serviu para fazer a sua revelação, por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes desse povo eram destinadas a impressionar os olhos e fazer cair o véu que escondia a divindade aos homens. Os mandamentos de Deus, dados por Moisés, trazem um germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia limitam-lhes o sentido, porque, posto em prática em toda a sua pureza, eles não teriam sido então compreendida. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixaram de permanecer como o frontispício brilhante, como o farol que deveria iluminar a humanidade no caminho que haveria de percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento do qual se encontravam os povos que ele foi chamado a regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento de sua alma, não teriam compreendido que se pode adorar a Deus de outro modo que pelos holocaustos, nem que se precisasse perdoar a um inimigo. Sua inteligência notável do ponto de vista da matéria e mesmo sobre o das artes e das ciências era muito atrasada em moralidade e não se teria convertido sobre o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes preciso uma representação semimaterial, tal qual lhe oferecia então a religião hebraica. Assim, os holocaustos falavam aos seus sentidos, enquanto que a ideia de Deus falava ao seu espírito. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura e mais sublime, a moral evangélico-cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar em todos os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que deve transformar a terra e dela fazer uma morada para os espíritos superiores, aqueles que a habitam hoje. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca do qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade. São chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir o progresso, os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorreram, e delas eram precursoras. Mas não é preciso crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não. Eles têm necessidade, para atingir a maturidade, de abalos e de discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade da moral impressionarão aos espíritos, e eles se interessarão por uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e lhes abre a porta da felicidade eterna. Foi Moisés que abriu o caminho.
Jesus continua a obra e o Espiritismo a arrematará. Meus irmãos, que leitura fantástica, que mensagens nos traz essa passagem. A nova era, talvez conhecida com tudo aquilo que todos nós estamos percebendo, um novo momento, uma nova era. Estamos passando de um planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração. Há necessidade de termos essa mudança. E essa mudança, ela começa no universo mais complexo que existe. Essa mudança começa para uma nova era dentro de todo o universo, repleto de muitas constelações, que é justamente o nosso universo interior. Para que cheguemos à nova era, para que possamos cumprir essa lei do progresso, se faz essencial que façamos a nossa progressão íntima. É necessário que busquemos dentro desse nosso universo complexo de valores, desse nosso complexo universo de medos, de angústias e de limitações, uma modificação, uma mudança. Todos nós estamos aqui para nos curar. Esse mundo é um grande hospital, mas estamos aqui também para nos instruir. Estamos aqui para aprender. Esse nosso orbe terrestre é uma grande escola. E a lei do progresso nos impõe isso, o eterno desenvolver, o eterno crescer. Temos que superar as nossas dificuldades. Temos que superar os nossos limites. Temos que extirpar todos os nossos vícios, todos os nossos defeitos. E temos que fazer brilhar os nossos valores morais. Temos para isso um farol. Temos para isso uma referência. Temos para isso os ensinamentos de nosso Pai misericordioso. Muitos foram aqueles que o antecederam, trazendo a mensagem de amor, de perdão, a todos aqueles que habitavam esse orbe terrestre, mas que dentro das suas limitações morais, pouco conheciam ou pouco entendiam do verdadeiro amor e da verdadeira misericórdia. Poucos entendiam do perdão. Era um momento em que se lutava pela justiça baseada na vingança. Jesus não quis mudar o mundo, mas quis mostrar o direcionamento correto. Ele nos trouxe o verdadeiro sentido do amor, o amor que perdoa, o amor que inunda o nosso coração de bons valores. É certo que vivemos em um mundo de provas e expiações, mas grande parte do sofrimento que temos se dá em virtude daquilo que carregamos em nosso coração, dos sentimentos amargos que inundam o nosso coração e também dos pensamentos negativos, dos pensamentos cruéis de vingança, de ódio, de ressentimento que trazemos em nossa mente. Para que possamos chegar a essa etapa de evolução, esse progresso que nos propiciará uma vida mais tranquila, mais serena e possamos, enfim, ajudar todos aqueles a quem amamos. Precisamos, carecemos de fazer essa faxina interna, essa faxina nos nossos pensamentos, essa faxina nos nossos corações. Essa é a nova era. Começa dentro de você. Começa pela modificação dos nossos pensamentos, dos nossos atos. Estudamos todos os dias o Evangelho. É até possível decorarmos trechos, passagens bonitas do Evangelho. É possível também
conhecermos o Evangelho de ponta a ponta. Mas a grande dificuldade não está aí. A grande dificuldade está em viver o Evangelho. Falar de amor é fácil, difícil é amar. Falar em perdão é fácil, difícil é perdoar. Falar em valores morais é fácil, principalmente quando é apenas da boca para fora. Mas viver a moral evangélico-cristã, viver o perdão, viver o amor, viver a caridade, agradecer, não reclamar, não se queixar, é difícil. Nós somos pegos por uma emoção muitas vezes irresistível dos nossos sentimentos primitivos, do nosso não conhecimento, que é a base de todo o comportamento da grande maioria da sociedade. E nos pegamos muitas vezes sendo ingratos, nos reclamando daquilo que temos, sem termos a consciência de que nesse mundo temos aquilo que nos é necessário para desenvolver as nossas qualidades e extirpar os nossos vícios. Mas também temos aquilo que merecemos, baseado em uma justiça divina que nunca falha e que não nos toma apenas por essa vida, mas por todas as demais vidas anteriores pelas quais passamos por esse orbe. Ela está diretamente relacionada ou proporcionalmente relacionada ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo. Precisamos despertar nessa nova era. Não esperar que a era nos transforme. Os novos dias irão nos transformar. Não irão. O tempo não vai me fazer mudar. São os meus pensamentos que me farão mudar. São os meus sentimentos externados pelas minhas palavras, pelos meus atos, pela minha compreensão, que vai fazer com que realmente minha vida mude. É apenas regando esses sentimentos e esses pensamentos que nós vamos conseguir estabelecer um progresso, conhecendo-me a mim mesmo, verificando as minhas limitações, as minhas dificuldades, fugindo do vitimismo. Nós não somos vítimas. Agradecendo a Deus, controlando todos os dias o nosso orgulho, a nossa vaidade, saber silenciar diante da ofensa, esquecer aquele favor que nós prestamos, sem pedir que nada em troca nos seja dado também. Tirar qualquer responsabilidade dos nossos amigos por qualquer tipo de gentileza, agradecimento ou retribuição em face daquilo que ofertamos. Isso significa amadurecimento. Amadurecimento, ela restringe a agressividade. O amadurecimento exalta o amor, a compreensão, a caridade. Acima de tudo, fazermos essa mudança sem condenarmos a opinião daqueles que divergem da nossa. Nós não estamos aqui para mudar ninguém. Estamos aqui para mudar a nós mesmos. Essa é a nova era. O momento em que eu busco conhecer a mim mesmo. É o momento em que eu busco ser indulgente em relação aos meus irmãos. Onde eu não vou dizer mal de ninguém. E onde, acima de tudo, pautarei minha vida na caridade. A caridade, não a material, porque essa talvez seja mais fácil de se fazer, mas a caridade moral, a caridade de entender, de não criticar, de perdoar, de me livrar de qualquer tipo de preconceito, mas acima de tudo, de me livrar também de qualquer tipo de culpa ou atribuição de culpa aos nossos irmãos, vigiando sempre os nossos pensamentos e orando para fortalecer o nosso coração, para nos ligarmos diretamente com Deus, para fazermos essa união de pensamentos positivos em torno do desenvolvimento do nosso orbe. Nós não podemos modificar tudo aquilo que já fizemos de errado. Nós não podemos voltar atrás, como já dizia o Chico, e fazer um novo início. Mas sempre é tempo
de fazermos um novo final. Essa nova era começa aqui dentro. Que nessa quarentena a gente possa ouvir mais o nosso coração, que a gente possa questionar mais os nossos pensamentos, vigiando a sanidade deles, e assim possamos ter qualidade de vida e possamos sim nos conhecer melhor e transformarmos o mundo, transformando primeiro o nosso grande universo interior, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Vamos encerrando a nossa reflexão e nos preparando para a nossa oração final. Eu gostaria de agradecer aqui a presença de todos os nossos amigos, do Mauro, da Vaniele, Aline, Ingrid, Denise, Ana, Marcelo, Tarcísio Viana, Ângela, Joyce, enfim, a todos aqueles que estão aqui mandando o seu carinho, mandando a sua vibração, mandando a sua palavra de conforto, e que estão junto com todos nós, fazendo essa manhã de hoje, esse evangelho. Obrigado a todos pela atenção, e que essa reflexão possa ser levada para a nossa família, e assim a gente possa fortalecer todos esses laços dentro do evangelho, dentro da fé, dentro do amor e dentro da caridade cristã. Vamos, nesse momento, nos preparar para a nossa oração de encerramento, concentrando todo o nosso pensamento no Mestre Jesus, como se ao fechar os olhos pudéssemos ver a sua imagem serena a olhar por nós e pudéssemos perceber nos seus olhos derramando sobre todo o nosso universo, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso país, sobre os hospitais, derramando toda aquela chuva de amor em gotas de caridade, de compreensão e de paz em todos os nossos corações. Amado Mestre Jesus, te pedimos nesse momento em que o universo passa por grandes transformações, que tu possas manter a tua luz à frente dos nossos caminhos, que possamos ter serenidade diante das dificuldades, que todas aquelas pessoas que se encontram nos hospitais, nos centros de internação, aqueles que estão desamparados, nossos irmãos, possam ser tocados pelo teu amor, possam ser tocados pela grande luz que emana do teu ser. Que a tua bênção recaia sobre todos nós e nós possamos ter forças para viver o Evangelho diante de todos os ensinamentos que nos deixaste. Que possamos, enfim, viver o amor, viver a caridade e possamos transformar os nossos instintos em virtudes, em valores. Que a tua luz inunde todos os lares. Que cada um de vocês, nesse momento,
possa sentir em sua casa a presença de Deus, nosso Pai. É o que te pedimos, meu Pai. E te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos hoje juntos nesse Evangelho. Que assim seja. Momento agora de tomarmos a nossa água, que foi fluidificada e que nos traz o medicamento necessário para tudo que estamos precisando.